Essa série sobre acessibilidade conta com o apoio de Ria Formosa Boat Tours. A norma, ela não dá conta de abarcar todas as realidades. Sim. Mas, se a pessoa seguir a norma, nossa, ela já está assim, ela vai para o céu 1000 vezes, porque todas as pessoas com deficiência vão votar, né, nela para ela ir para o céu. Vai pro céu. E é só seguir o... Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje a gente vai continuar com esse nossa série, né, sobre acessibilidade, trazendo uma convidada super especial. Ela que é dona de uma cadeira de rodas voadora, blogger, palestrante, escritora e aventureira. Alma inquieta. Que responsa. Ouvi dizer, inclusive, que ela é uma alma bem inquieta. Então, vou trazer aqui para a conversa, assim ela se apresenta até melhor. Seja muito bem-vinda, Laura Martins. Ei, gente, ei, Mark, ei, Manu, ei, todo mundo. É uma alegria estar aqui falando para vocês. Então, eu sou Laura, eu sou cadeirante, dona de uma cadeira voadora, é isso que às vezes fura o pneu. Então, né, todas as cadeiras voadoras também furam pneus. E eu moro em Belo Horizonte, tenho uma deficiência física desde a infância e por causa disso eu atravessei décadas de aprendizagem. Porque quando eu era criança, a palavra inclusão não existia, a palavra acessibilidade não existia. E, evidentemente, se a palavra não existe, é porque as realidades não existem. Porque à medida que as realidades vão tomando corpo, as palavras passam a existir para denominar aquelas realidades. Então, eu sou de uma época em que as pessoas com deficiência ficavam isoladas no quartinho dos fundos, algumas até presas em cercadinhos, pequenas prisões dentro dos lares. E eu tive esse privilégio, talvez, de ver o mundo mudando, não na velocidade que a gente precisa ou que a gente gostaria, mas eu vi o mundo mudando. E por isso eu tenho muita esperança e muita fé no ser humano, porque ele muda, não na velocidade que a gente quer, né? Do alto da impaciência da gente. Mas a gente pode dar uma forcinha, né, pessoal? Sim, é justamente por isso que a gente trouxe você aqui para pôr essa palavra no ouvido das pessoas, né? Para as pessoas saberem mais sobre. Isso. Vamos falar sobre acessibilidade, sobre inclusão e compreender mais como que é o cotidiano, né, de uma pessoa que é cadeirante. Então, partiu? Foi junto esse. Partiu. Setting 1012, and it gets making a 1,250 feet. ViajaCast. Laura, você já começou falando que você se tornou deficiente, né, motora na infância. Gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua história e aí a gente depois vai para outros temas. Eu morava no interior, só lembrando, pessoal, porque a maioria das pessoas da nova geração acha que internet sempre existiu, né? A gente precisa lembrar que houve uma época no planeta que a internet não existia. Não existia smartphone, não tinha nada. Não, a gente não tinha informação nenhuma no interior, não chegava, mesmo sendo tão perto de Belo Horizonte. Então, eu tive uma dor de garganta, dores nas pernas. Minha mãe chegou a me levar no médico 3 vezes. E o médico falava com a minha mãe que era birra, era manha. E no 3º dia eu não andava mais.
Era mais ou menos na época da epidemia da polio, um pouco depois da epidemia da polio. Então, todo mundo já tinha ouvido falar em polio, mas a minha era um vírus mais raro. É vírus também, só que um vírus mais raro. Até hoje é raro a gente encontrar alguém com o mesmo diagnóstico, que chama mielite transversa. E pode ter outras causas que não vírus. No meu caso foi vírus, mas ninguém sabe como que eu contraí esse vírus, ninguém sabe nada. E aí eu vim para Belo Horizonte, fiquei internada 6 meses. Nossa. E saí, internei de novo. Ao todo eu fiquei internada praticamente 2 anos, sabe? Então foi assim que nós viemos parar em Belo Horizonte e que a minha vida deu uma guinada, né? De criança do interior para criança de capital, que foi alfabetizada dentro do hospital, com os tios dando história em quadrinho para poder ler. Nossa. E as enfermeiras ensinando a juntar as letrinhas. E foi assim que eu fui alfabetizada. Quando eu cheguei na escola eu já sabia ler. Então a minha vida foi uma série de situações fora da curva. Tudo na minha vida é fora da curva, né? Bom, a cadeira voa, né? Isso daí não é normal. Então, até hoje, eu tenho que lidar com essas histórias todas. Na hora de ir ao médico, o médico não conseguir fazer diagnóstico, e aí depois, quando descobre o que tem, pois é, porque não é típico. Eu já estou acostumada com isso, já estou acostumada. Nada é típico. Mas agora, com a internet, a gente acaba descobrindo outras pessoas com o mesmo diagnóstico, sabe? Sim, eu acho que é até importante, né? Pra você não se sentir sozinha, né? No mundo, porque… Sim, é muito estranho ninguém… Mas assim, se a gente for ver a quantidade, o número de doenças raras, é incrível, gente, é inacreditável. Realmente a gente não conhece nada do mundo, sabe? E quanto mais eu convivo com as pessoas, por causa do blog, né? O blog e a internet abrem uma cortina em que você tem acesso a um mundo totalmente novo. E quanto mais eu convivo com as pessoas, mais eu chego à conclusão que a gente precisa adotar a humildade como virtude, sabe? Porque a gente não conhece nada do mundo. Sim. A gente, aquela história, né, das pessoas serem especialistas nas coisas que elas não conhecem, né? A gente não conhece nada. A gente não conhece nada. Ô, Laura, e aí você partiu já pra cadeira de rodas quando você saiu do hospital? Ou você chegou a usar prótese, andador, alguma coisa do tipo? Na época, início dos anos 70 ainda, a cadeira de rodas era considerado fracasso pessoal, sabe? Os médicos e os fisioterapeutas não admitiam que a gente usasse uma cadeira de rodas. A reabilitação era vista como uma possibilidade de você se curar, entre aspas, de você voltar a andar. A expectativa das pessoas era que você se curasse. As pessoas achavam naquela época que a deficiência era uma doença. Não é tão recente essa consciência de que deficiência não é doença. A deficiência pode ser causada por uma doença, pode conviver com uma doença, mas ela em si não é uma doença. À medida que as pessoas foram compreendendo, por causa, né, da Organização Mundial de Saúde, etc. Essas visões foram mudando. Aí a cadeira de rodas passou a ser mais bem aceita, porque antes a gente tinha que enfrentar um preconceito muito maior do que hoje, né? Que hoje o preconceito contra a pessoa com deficiência até ganhou um nome, né? Chama capacitismo. A pessoa com deficiência, em algumas línguas, né? No espanhol, por exemplo, a gente fala persona com discapacidade. Antigamente era chamada de persona discapacitada. Mas com essas mudanças todas de terminologia, de compreensão, aí caiu, assim como no Brasil caiu a gente falar que fulano é deficiente, porque fulano não é deficiente, ele tem uma deficiência. A pessoa não é deficiente, né? Então, na Espanha, nos países de língua inglesa, houve também os países que são signatários da Convenção da ONU, sabe?
que tem relação com a comunidade, o segmento de pessoas com deficiência, eles mudaram essa terminologia depois que se entendeu que pessoa é pessoa, independentemente se tem deficiência física, esquizofrenia, se é idosa, se é prostituta, se é homossexual, não interessa. É pessoa e essa pessoa tem determinadas características, entre as quais está a deficiência. Certo. Então, eu usava um aparelho ortopédico, uma órtese, e um par de muletas canadenses, aquelas que a gente apoia no antebraço. E eu falo uma coisa para você. Era uma tortura moderna assim, né? Machucava? No sentido de que não era tortura da Idade Média, mas era uma atualização da tortura, porque minha perna ficava toda ferida. Nossa. Meu joelho ficava todo ferido, abria em ferida, né? Nossa. Então, em casa, o SUS da época, na época não tinha SUS ainda, né? Tinha INSS. Aliás, na época era INPS. INPS, sim, verdade. Olha, o tanto que eu tô numa era antiga ainda, né? Então, naquela época, o INPS dispensava o aparelho ortopédico e as muletas, como hoje o SUS dispensa vários tipos de equipamento. Muita gente não sabe, mas o SUS dispensa cadeira de rodas e até cadeiras de rodas bastante razoáveis. Mas não tinha acesso à cadeira de rodas quando eu era criança. Nossa. Eu tinha que engatinhar. Eu usava o aparelho ortopédico para ir à escola, fazer algumas coisas que eu precisava na rua. Tudo muito complicado, porque imagina, não tinha acessibilidade nenhuma. Meus pais não tinham, a gente não tinha carro, então era tudo muito penoso na época, né? Eu gosto de contar essas histórias, porque às vezes eu vejo as pessoas com deficiência reclamarem demais. Não é que realmente as coisas não são perfeitas. Existem muitos desafios. Mas eu acho que a gente tem que focar na construção histórica também, sabe? E verificar que as condições já foram muito mais desafiadoras. Eu tinha que engatinhar. Teve uma vez que uma leitora do blog me mandou um e-mail pedindo se eu podia pagar uma cadeira de rodas específica para ela fazer esgrima. Eu falei assim, minha filha, eu tive que comprar a minha cadeira. Eu acho que sou rica, sabe? Assim, tipo um Silvio Santos da vida. Rica eu sou, de amizade, tenho tudo que eu preciso e tudo mais. Mas não rica de poder ficar distribuindo cadeira de rodas. Aí contei para ela que faz muito pouco tempo que eu tenho uma boa cadeira de rodas. E mesmo assim não é uma cadeira de rodas top de linha. E que eu lutei muito para poder ter a minha cadeira de rodas e que durante anos eu esfolei os meus joelhos engatinhando. Claro que eu não queria isso para ela, lógico, mas que ela podia se dar o luxo de juntar uma grana para poder comprar, uma vez que nem era um artigo de primeira necessidade. Então ela falou comigo que ela simplesmente não acreditava que isso era verdade. Que, ok, se eu falei, devia ser verdade, né? Mas que era difícil de acreditar. Mas é complicado, né? Desvalidar a história do outro só pelo fato que ele não vai te ajudar, né? Ou só porque você não viveu aquilo, né? Porque às vezes a pessoa nasceu numa outra época, lógico, as uma coisas outra mudaram. Realidade, né? Uma outra realidade, as coisas mudaram muito mesmo. As coisas estão mudando constantemente. Então eu entendo você falar isso, a gente também tem ideia, a gente viveu um pouco dessa época e a gente sabia que as coisas não funcionavam como funcionam hoje, não são tão fáceis como são hoje. Então é um mundo que às vezes a pessoa não tem empatia por não ver. É legal de a gente trazer a conversa, que o ponto-chave do podcast nosso é trazer as visões para ver se a pessoa consegue ter empatia das coisas que ela não conhece. Porque a hora que você recebe a história, se você for uma pessoa aberta, você acaba pensando e falando, nossa, eu não vivo isso, mas outras pessoas podem viver desse jeito. E aí, como que é? Entendeu? Isso é da empatia. Por aí. Eu acho isso muito legal, já que vocês têm blog de viagem, porque o bom viajante é aquele que, tanto quanto possível, chega no destino sem prevenções, até conhecendo, assim, sabendo um pouco da cultura
cultura do outro para poder não fazer grosseria, né? Afinal de contas, você está indo visitar a casa de uma outra pessoa e a gente reclama muito de preconceito. Mas olha o que essa moça fez comigo. Isso é um preconceito. Porque ela olha pra minha cara e ela fala assim, não. A Laura não tem cara de quem era pobre. Tem que ter cara do quê? Tem que ter cara do como quê? Tem que aparecer, né? Olha, Laura, eu tenho um monte de tatuagem. É muito engraçado que no inverno aqui, ninguém vê nada, né? Porque fica bem escondido. Aí chega no verão, o pessoal vê, o pessoal fala assim… Nossa, você nem tem cara de que tinha tanta tatuagem assim. Falei, gente, mas que cara eu tinha que ter? Não é? Não tem assim, uma ideia preconcebida de que quem tem tatuagem… ainda tem aquela visão, né? Uma visão marginal. Porque como você tem cara de boazinha, aí não pode. Imagina. Não pode. E a Manu ainda tem uma perna inteira, preta praticamente, porque é desenho com a perna inteira. Então ela é branquinha, destaca muito no verão. E aí a galera olha, as veinhas, que é engraçado, as veinhas olham com uma cara de terror pra Manu. Vai pro inferno. Como se a Manu fosse um Frankenstein, né? Um pedacinho daqui, um pedacinho dali. Eu fico imaginando isso, que só são tatuagens, né? Que eu escolhi fazê-las, né? E aí eu fico imaginando no caso de vocês que ou nasce com uma deficiência ou adquire ao longo da vida. E não é uma coisa que foi escolhida, é uma coisa do acaso, né? Assim como, sei lá, nascer menina, nascer menino. É uma coisa do acaso, ninguém escolheu. E aí as pessoas ainda querem determinar uma cara pra isso. Determinar uma cara, determinar o lugar que você vai ocupar na sociedade. E aí a pessoa olha para a cara da gente e já conclui que não tem capacidade para poder fazer isso ou fazer aquilo. E aí quando você, por exemplo, tem uma escolaridade mais alta e faz sucesso na sua profissão, aí a outra pessoa fala com uma admiração assim, nossa, olha, que coisa assim, fabulosa, que milagre. A pessoa mesmo sendo deficiente, olha lá, ela é juíza não sei aonde, ela é chefe não sei aonde. Mas qual que é o pressuposto, né? O pressuposto é que a pessoa não tem uma deficiência. Então, ela é descapacitada. Exatamente. Ela não tem capacidade. Por isso que a gente chama o preconceito contra a pessoa com deficiência de capacitismo. Eu não sabia. Engraçado essa palavra. Eu também não. Eu nunca vi uma referência a essa palavra, capacitismo. E é engraçado saber, é bom saber, até porque é uma ignorância minha, não sabia disso. A gente tem usado cada vez mais, claro que preconceito é preconceito, discriminação é discriminação, mas às vezes, exatamente para que todo mundo possa prestar atenção, ter um nome pode ser interessante, né? Assim como tem o racismo e como tem o machismo, e aí a gente tem o capacitismo também. Mas as próprias pessoas com deficiência vivendo nesse caldo cultural, nós mesmos aprendemos a ser capacitistas, né? Então, o que a gente faz? Eu tive, não faz tantos anos, uns 4 no máximo, eu tive aquela síndrome de burnout. Entrei em depressão, fiquei tratando de depressão durante 2 anos e no final das contas, por quê? Por trabalhar muito mais do que eu dava conta, fazer muito além do que eu teria condições de fazer se eu tivesse atentado para prudência, apenas para prudência, mas está tão internalizado isso que você tem que mostrar serviço, que você tem que fazer melhor do que todo mundo. Não basta tem que fazer melhor. Bem feito, tem que ser melhor do que todo mundo. Então a gente precisa ir mudando esse lugar, sabe? A gente não tem que ser o que a gente não é, né? Exatamente. Mas é verdade. É até interessante você falar isso, porque eu lembro, você falando, eu lembro quando eu entrei no mercado de trabalho, jovem, mulher, e num ambiente totalmente masculino, porque eu trabalhava com RH dentro de fábrica, então você já… Uau! E aí eu tendo que provar que eu era capaz, porque eu era jovem demais, ou então eu era mulher, eu não entendia daquilo. E é engraçado, né? A gente acaba trabalhando muito mais só pra provar que é capaz
tá, sendo que pra que isso, né? Hoje ainda a gente continua nisso, mas no sentido de a gente ser estrangeiros num país que não é o nosso. Né? Sim. Assim, eu tenho família italiana, mas a gente não nasceu na Itália. Então, diariamente, a gente enfrenta o preconceito de ser estrangeiro, que é uma realidade, ela tá aí. E a gente tem que sempre ser impecável para não ser descartado. Então, profissionalmente, por exemplo, eu tenho que estar sempre impecável porque o cara quer me trocar por um italiano, ele não quer ter um estrangeiro. Então, eu tenho que estar sempre brigando com isso. E não dá para fazer de conta que isso não existe, porque isso permeia ali aquela cultura. É assim, se a gente quiser fazer de conta, a gente pode fazer de conta, mas tem um preço fazer de conta também, né? Tem. E esse preço você já sabe, que você já pagou ele, né? É a própria... Você sabia que a maior parte dos barcos não são acessíveis? E as pessoas desistem antes mesmo de planejar uma viagem por conta da falta de acessibilidade? E é com a maior alegria que eu gostaria de apresentar o nosso apoiador oficial dessa série, a Ria Formosa Boat Tours, uma empresa de passeios em barcos no Algarve, em Portugal. Pois é, graças a uma grande ideia, a empresa agora também oferece passeios para pessoas com mobilidade reduzida. Então, além dessas pessoas conseguirem entrar no barco com suas cadeiras, o barco possui um elevador onde elas também podem entrar e sair da água sem esforço. Eu fico muito feliz em ver empresas como essa se movendo e dando a possibilidade de passeios incríveis para todos. Essa série sobre acessibilidade conta com o apoio de Ria Formosa Boat Tours. Para saber mais, acesse o link na descrição. Ô Laura, deixa eu te perguntar. E falando de viagem, de onde veio a paixão por viajar? Onde começa essa paixão? Só Deus sabe. Eu não tenho a menor ideia de onde veio essa paixão, não. Eu nasci muito curiosa, eu sou muito curiosa. Minha mãe conta que com 3, 4 anos de idade eu só fazia o que eu queria. Por isso eu apanhei muito, que eu sou de uma época que os pais batiam muito nas crianças, né? Não tinha essa consciência. Haja psicólogo para curar os traumas, haja... Mas já por quê? Porque eu queria fazer as coisas do meu jeito, tinha uma imaginação muito fértil, era muito curiosa, criava realidades. Então, assim que eu pude viajar, eu achei aquilo tudo muito interessante, porque é aquela coisa do olho brilhar. Nossa, é diferente. Sabe aquela coisa que muita gente tem medo do diferente? E eu sempre tive uma atração imensa pelo diferente. E na hora que eu vejo, até hoje, para viagem, eu não deixei de ser criança. Não deixei. Falo que eu não deixei de ser criança e não deixei de ser roceira. Porque quando eu chego num lugar qualquer, pode ser outra roça. Quando eu chego num lugar qualquer, que eu vejo uma coisa que me encanta, pode ser qualquer coisa. Eu viro criança de novo e eu viro roceira de novo. Aquela coisa da pessoa da roça que nunca saiu da roça e que vê aquilo pela primeira vez e que o olho brilha. Meu olho brilha o tempo todo de ver as pessoas fazendo as coisas de um jeito diferente do qual eu tô acostumada. Que gostoso. De conhecer a história da outra pessoa, de ver assim, poxa, em toda cultura, é o que a gente estava falando antes, em toda cultura as pessoas têm defeitos e qualidades, as pessoas têm formas construtivas e destrutivas de lidar com as outras, de se construir socialmente, mas na hora que a gente vê um outro país, numa outra cultura, pessoas com soluções inventivas para aquilo que a gente não consegue enfrentar na cultura da gente, na sociedade da gente, você pensa assim, o mundo tem jeito. Sim. O mundo tem jeito. Olha, esse jeito aqui pode resolver, sabe, o meu problema específico ou o problema de várias pessoas. E no mundo das pessoas com deficiência, as viagens que eu faço são muito bem-vindas
para o segmento, porque é assim, a primeira viagem internacional que eu fiz foi em 2008. Eu fui para a Suíça e depois fui para a França, conheci alguma coisinha na Suíça, mas assim... Começou bem. Finérrima, começou super bem. Comecei por Genebra, de Genebra eu tinha um sonho que era conhecer a Annecy. Todo mundo me perguntava, mas por que você quer conhecer a Annecy? Eu falei, não sei. Eu quero. Eu sou intuitiva, eu dou uns treinos na cabeça e aí eu tenho que fazer. Aí fui conhecer a Annecy em 2008, tinha um castelo medieval que a parte interna tinha sido transformada para poder abrigar um museu de última geração, com acesso para cadeirante. Tinha que subir um morro infernal, né? Acessibilidade para subir o morro não tinha, não. Mas uma vez que você tinha conseguido subir o morro, lá em cima, eu fiquei assim, eu não acredito. É isso que eu tô vendo. Então, na hora que eu voltava pro Brasil, e aí tá, eu fui a um monte de construção histórica em Genebra, em Paris, conheci Chenonceau, e aí o castelo de Chenonceau já tinha umas adaptações. Tudo isso em 2008, né? Peguei trem com adaptações, o aeroporto tinha adaptações. Então, quando eu voltava para o Brasil, eu tinha toda uma experiência baseada em coisas que eu tinha visto acontecer. Por exemplo, quando alguém falava comigo que não dava para poder adaptar o patrimônio histórico, que o Paraty não é acessível porque é patrimônio histórico, Ouro Preto não é acessível porque é patrimônio histórico. Não dá para poder mexer no patrimônio histórico. E aí eu tinha toda uma experiência do que eu tinha visto lá na Europa, né? De castelos medievais serem transformados, entre outras coisas. Mas em Genebra eu vi muita coisa, em Paris e fora de Paris também, de se manter a casca dos edifícios e transformar tudo lá dentro, de fazer passarelas sobre calçadas com pedras. Então, aqui no Brasil, felizmente as pessoas estão acordando para isso, mas o bacana que eu acho da viagem é que a viagem pode proporcionar para a gente também essa visão de coisas que ainda não fazem parte do mundo da gente e que podem fazer. As coisas boas a gente pode buscar onde elas estiverem, né? Sim. Como inspiração. Sim, e eu ia perguntar para você, qual que é a maior dificuldade que você encontra em questão de acessibilidade em geral? Fala assim, essa aqui é uma coisa que sempre me incomoda, sempre me cria um problema. É tanta coisa, sabe? Tem uma lista, vamos abrir uma lista. Vamos lá, deixa eu pegar meu bloquinho de notas aqui. É muita coisa. Deus. Porque, para começar, uma porcentagem muito grande de pessoas não compreende que acessibilidade não é sinônimo de rampa. Muita gente acha que instalar uma rampa é suficiente. Não passa pela cabeça das pessoas que é preciso saber como se faz. É preciso que a coisa seja feita com conhecimento de causa, porque se você colocar uma rampa muito íngreme, ela é muito mais perigosa do que uma escada. Se eu preciso ser carregada por uma escada, é menos perigoso do que por uma rampa muito íngreme, porque a escada, a pessoa coloca o pé, a planta do pé apoiada no degrau e ela não se desequilibra. Eu posso me desequilibrar sendo carregada, mas a pessoa não se desequilibra. Se uma pessoa for me carregar numa rampa muito íngreme, o pé dela não tem apoio na horizontal. Sim. O pé dela vai ficar instável e dependendo da declividade, essa pessoa pode cair. E se cair, você vai embora. Eu vou. Meu Deus. E um idoso que esteja subindo, uma criança que esteja subindo, uma pessoa cega. Então, a acessibilidade mal feita, ela vira armadilha. É, verdade. Então, talvez o que mais me incomode seja essa falta de a pessoa buscar se informar para fazer alguma coisa direitinho, sabe? Não fazer de qualquer jeito. A pessoa lembrar que a gente precisa fazer xixi, fazer cocô, que ser humano faz xixi e faz cocô. Então, às vezes as pessoas falam, tem acessibilidade, aí depois você chega e pede para ir no banheiro. Não tem jeito de ir no banheiro, não.
Ué, mas como Nossa, assim? é. Ou então você liga para um hotel, tem acessibilidade? Tem. Por isso que eu sempre explico para o leitor, pega um checklist. Ainda não contei, mas você falou que eu sou escritora e tal, que eu tenho livro publicado. No meu livro tem checklist, mas é muito importante entender que esses checklists têm que ser adaptados para a realidade de cada um, né? Sim. Porque não adianta você perguntar se tem acessibilidade. A pessoa, você tem que ter como pressuposto que a pessoa pode vir a responder sem saber do que se trata. Sim. Porque já aconteceu comigo, tem acessibilidade? Tem. Aí eu pergunto, tem uma banqueta no banheiro para eu me sentar para tomar banho? Não. E então você tem uma cadeira? Não. Porque aí eu vou falando, porque já teve ocasião que eu perguntei se tinha cadeira, a pessoa falou que não, mas tinha uma banqueta fixada à parede. Só porque não era uma cadeira, a pessoa falou que não tinha. Sim. Entendi. E aí você às vezes deixa de reservar aquele hotel, sendo que tem condições de você tomar um banho. Tá, não tem cadeira, não tem banqueta, não tem tamborete, não tem nada que sirva para eu sentar para tomar banho? Não. E como que eu tomo banho? Aí a pessoa ficou do outro lado. Não sei, pois é. E como que é acessível? Deus. Aí nessas horas eu sou passivo-agressiva, sabe? Aí eu perguntei assim para ele. Nem sei se ele entendeu a ironia, para ser honesta. Os outros hóspedes, vocês não oferecem banho nesse hotel? Oferecemos. Como que os outros hóspedes tomam banho? Uai, em pé. Eu falei, pois é, acontece que um cadeirante não fica em pé, por isso ele usa cadeira de rodas. Sim. Você tem que explicar o óbvio, né? Sim. Então, se os outros hóspedes ficam em pé e tem jeito deles tomarem banho, como que uma pessoa que fica sentada toma banho? Pois é. Então você vai me fazer um desconto porque não tem jeito de eu tomar banho para eu poder comprar a banqueta? Bom, resultado, eu só falei isso tudo para poder gozar a cara do sujeito, né? Porque a verdade mesmo é que pelo menos 50% dos hotéis, é uma estatística da minha cabeça, viu? Pela minha própria experiência. Certo. Pelo menos em 50% dos hotéis eu passo esse tipo de situação. Então, você tem que tomar um Rivotril antes de começar a pesquisar o hotel. Eu não passei muita raiva. Gente, mas tem até a questão da pia também, pra lavar a mão, né? Porque se for alta, vocês não alcançam também. Tem uma série de detalhes que, se a gente não parar pra pensar… Ô, Manu, eu poderia escrever um livro só sobre pias. Daria um livro a quantidade de dissabores que eu já tive por causa de pia. Porque já houve ocasião, por exemplo, um hotel que eu já tinha hospedado, que era acessível. Eu hospedei nele pela segunda vez e o povo colocou uma prateleira debaixo da pia. Mas como assim? Essa pia era acessível. Aí ninguém sabe explicar nada, né? Colocaram essa coisa do espaço, né? Eu falo que espaço virou artigo de luxo. Sim. Aí colocaram uma prateleira para poder, sei lá. Porque quando é uma mesinha com rodízio, você consegue afastar. A camareira leva a mesinha embora. Mas quando é uma prateleira… Agora, já teve ocasião que a pessoa fotografou a pia para mim, não tinha nada embaixo. Para minha sorte, eu vi num blog uma fotografia, tinha uma resenha do hotel, e a fotografia mostrava. Vocês são de qual estado aqui no Brasil? São Paulo. São Paulo não deve ter roça igual as roças mineiras. Nas roças mineiras, costuma ter umas pias de cozinha com cortina de… esqueci o nome daquele tecido todo cheio de flor. E tem degrau debaixo da pia. Tem um degrau debaixo da pia. Era assim a pousada, cara. Era Ou seja, a cadeira não tinha entra ali nada embaixo. Debaixo da pia, só um degrau. Só um degrau, só um isso. degrau que não… Mas você sabe que a gente gravou um outro episódio com o Ari. E ele falou assim, o pessoal tem ideias maravilhosas, só que eles esquecem de perguntar pra quem tem a deficiência se vai servir ou não. É uma pessoa sem deficiência que quer resolver o problema e não perguntar para quem tem a deficiência. A verdade, a gente tem uma norma técnica que trata do assunto e essa norma técnica tem força de lei.
porque ela é citada em lei, então ela tem força de lei. Mas acontece, se o pessoal contratasse arquiteto, a gente está num país que não contrata arquiteto, né? A gente sabe disso. Exatamente. A gente, vocês estão em outros países. Mas eu também vi muitos problemas na Espanha. Espanha, que o pessoal fala que é um dos países que mais cuida da acessibilidade. Eu tive muitos problemas com hotel na Espanha, sabe? Então não é só aqui não, mas se você contrata um arquiteto, é mais possível que o arquiteto saiba que existe uma norma. E aí ele não vai correr o risco de fazer esse tipo de coisa. Mas realmente o Ari tem razão, porque não pode ficar só na norma. A norma, ela não dá conta de abarcar todas as realidades. Sim. Mas se a pessoa seguir a norma, nossa, ela já está assim, ela vai para o céu 1000 vezes, porque todas as pessoas com deficiência vão votar, né, nela para ela ir para o céu. Vai pro céu. E é só seguir o básico, você tá falando, porque a norma, ela é só uma base para você... E só isso já seria o suficiente. Você vê o quão longe às vezes a gente tá, né? Mas você já viu aquela história que eu falo assim que talvez os maiores desafios quem passam são os cegos, sabe? Porque vocês já viram o piso tátil que tem que instalar em calçada para o cego poder seguir com a bengala dele ou até sentir a textura com o próprio pé para ele saber onde tem obstáculo, onde ele pode seguir em linha reta. Então tem o piso tátil indicando continuidade e aí o piso tátil que indica continuidade vai dar numa banca de revista, num poste, numa árvore. Sim, é verdade. É verdade. E aí se o cego for confiar no piso tátil, ele vai ficar tudo quebrado, ele vai ter mais de uma deficiência, certamente. Não tem jeito, gente. O povo quer deixar a gente mais deficiente ainda, entendeu? Não tem empatia, né? Que a gente tava falando no começo, porque isso é empatia, você pensar no outro, né? Não tem empatia, não tem bom senso, não tem inteligência, não tem muita coisa, né? Como diria minha mãe, a cabeça tá pendurada, né? Não tá usando. Não tá usando, gente. Além dessas questões arquitetônicas, que eu sei que é o principal problema para você, mas e aí, você passou alguma outra situação viajando, alguma coisa, alguma história legal? Sim. A gente costuma dizer que a gente não pode ter a ilusão de um mundo acessível, até porque questões geográficas dificultam muitas vezes as coisas. E o mundo não vai ficar do jeito que a gente quer de um dia para o outro. Não é um passe de mágica, né? Ninguém é Genie, é um gênio, não é assim que funciona. E quando falta a acessibilidade arquitetônica, a acessibilidade geográfica, a gente entra com uma coisa que a gente chama acessibilidade atitudinal, que ela pode ser baseada na empatia, mas eu costumo dizer que empatia é artigo de luxo, nem todo mundo tem acesso. Não é qualquer supermercado que vende. Tem gente que tem poder aquisitivo mais baixo, não conseguiu comprar ainda. Mas mesmo que a pessoa não tiver acesso à empatia, ela pode ter inteligência, bom senso. Por exemplo, ela pode ser dona de um local turístico ou de um consultório médico e pensar assim, olha, se eu proporcionar ao meu cliente, seja ele quem for, condições de conforto e de segurança, porque acessibilidade é isso. Acessibilidade é um pouquinho de conforto, um pouquinho de segurança, é isso que é acessibilidade. Se eu proporcionar isso para o meu cliente, eu vou ter mais cliente. Sim. Ele vai me indicar para outras pessoas. Olha só, essa época de crise que a gente passou por causa da pandemia, que bacana se a gente investir mais na acessibilidade, né? A gente vai poder receber não só os cadeirantes, mas vai poder receber idosos, pais com carrinho de bebê, sabe? É mais ou menos assim. Quando a gente entende que acolhimento não é só uma questão de empatia, é fazer um mundo melhor para você mesmo, que está acolhendo, viver. Porque quando você acolhe bem, o mundo fica melhor para você. Sim, exatamente. O mundo vai ficar melhor para você por vários motivos, mas é uma cadeia. A gente sabe que a gente vive em cadeia, a gente não está sozinho, né?
Então, a gente conta com acessibilidade atitudinal, porque quem me atendeu por telefone, olha, Laura, poxa, lamentavelmente, nós falhamos nessa e nós não temos uma cadeira para te oferecer, mas até você chegar, a gente já providenciou. Sim, óbvio. Gente, não é complicado. Tem coisa que é complicada, tem coisa que não. Sim, exatamente. As que não são complicadas, a gente faz agora, né? Um amigo meu fala assim, ó, o que é simples a gente faz agora, o que é muito difícil depois de amanhã, o que é impossível a gente demora um pouco mais. Mas faz, se for necessário, a gente dá um jeito. Eu penso assim. Não, realmente. E é complicado porque as pessoas não estão nem dispostas, né, a perguntar de repente. Fala assim, Laura, eu não tenho isso, mas o que eu posso fazer? Tipo, uma solução simples que a gente poderia tomar para te ajudar, para você se sentir mais confortável, bem recebida aqui no meu local. É por aí. Poderia simplesmente perguntar, né? Isso é o que a gente chama de acessibilidade atitudinal, que é só um nome bonito que a gente colocou na coisa e que devia ser uma coisa corriqueira entre seres humanos. Seria tão bom, né? Realmente. Quando a pessoa chegasse e aí você perguntasse para ela, eu posso te ajudar em algo para você ter uma experiência melhor aqui? Realmente. Simples assim, né? Realmente. Simples assim, né? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso conversar com você, né? Tem gente que fala assim, mas eu não sabia como conversar com ele era surdo. Pergunta pra ele, meu Deus do céu. Pergunta, sim. É assim, quando você chega para um estrangeiro que você não sabe qual língua que ele fala, você não vai tentar se comunicar com ele? Sim. Então, a pessoa com deficiência que não fala do jeito que você fala, que não anda do jeito que você anda, que não faz as coisas do jeito que você faz, basta você perguntar para ela como que ela faz. É uma estrangeira, como qualquer outro estrangeiro. Todo mundo é estrangeiro. Na minha visão de mundo, todas as pessoas são estrangeiras. Até quem mora aqui na minha casa comigo é estrangeiro. Se a gente tratasse todo mundo bem e como um ilustre desconhecido, que a gente precisa perguntar para ele o tempo todo qual que é o melhor jeito, ou não perguntar, pelo menos prestar atenção, né? Sim. Pronto, isso é um mundo bom para viver, vocês não acham? Com certeza. Com certeza. Esse é um mundo muito bom. E Laura, eu sei que você já falou da questão do checklist, né, que você tem no seu livro, mas assim, para você, quando você escolhe um destino para viajar, primeiro você analisa as condições ou você primeiro idealiza o lugar? Eu gostaria de saber como que é essa escolha de destino. Isso eu vou falar no meu caso. As pessoas, por favor, não entendam isso como um aconselhamento. No meu caso, a primeira coisa é para onde eu tenho vontade de ir, qual que é o meu sonho, o que é que faz o meu olho brilhar. O segundo passo é saber como eu vou chegar nesse lugar e se esse lugar oferece o mínimo de condições para que eu, como cadeirante em condições XYZ, porque cada cadeirante uma condição diferente, tem as suas particularidades, né? Mas esse lugar, como que eu vou fazer para chegar? Eu vou conseguir? Oferece risco para mim? Dá para eu ir? Por exemplo, um lugar que eu adoraria conhecer é o Monte São Michel. O meu grande sonho é conhecer o Monte São Michel. Mas, às vezes em que eu quis ir, que eu tive companhia para ir, eu não ia aproveitar. Porque não era seguro, eu não ia ter condições de subir aquela escadaria para chegar até a abadia. Então, não compensa gastar tanto dinheiro com uma coisa que você não vai tirar o proveito que você poderia tirar para depois voltar frustrado, amargurado, dizendo nunca mais vou viajar na vida. Não, isso eu não quero para mim, né? Aí, nesse caso, eu vou desistir provisoriamente. Daqui uns 5 anos eu olho de novo, daqui uns 3 anos eu olho de novo, até dá para ir. Agora, cada um precisa verificar isso por si, porque às vezes já aconteceu, sabe? Mas umas 3 vezes que eu me lembro da pessoa ficar sabendo que eu tinha feito intercâmbio, que eu fui sozinha, porque isso foi um desafio que eu coloquei para mim. Se não for para eu ir sozinha, eu não quero ir, porque senão não ia ter valor para mim. Sim. Era pessoal. Era pessoal.
pessoal e eu sabia que eu tinha condições. É desde 2007 que eu voltei a fazer atividade física regular com esta finalidade de viajar, de ter saúde para viajar e de viajar sozinha e dar conta de tocar minha cadeira de rodas sozinha. E também, desde essa época que eu comecei a fazer investimento para comprar equipamentos cada vez melhores para mim, cadeira de roda de melhor qualidade, etc., para que eu tivesse condições de um dia, não se sabia quando, mas um dia, poder fazer esse intercâmbio sozinho. E todas as viagens foram uma preparação para isso. Nunca contei isso para ninguém, vocês são os primeiros a saber. Nunca lembrei de contar isso. E aí, às vezes a pessoa liga para mim e fala assim: eu também quero ir fazer intercâmbio sozinha. Tá. Eu posso, Laura? Eu falei assim, não sei, vamos ver, vamos pensar. Me conta como é que é o seu dia a dia. O que você faz sozinha? Nada. Eu falei assim, Não faz nada sozinha, complica um pouco, quer viajar sozinha do nada. Aí complica. Então, o que você acha de passar um ano fazendo sozinha o que você vai precisar fazer sozinha no seu destino? Um ano eu acho que dá para você não ter problema no seu destino. Ok, eu tava querendo ir antes, mas ok, tudo bem. Eu falei assim, não queria antes, não, porque eu levei um ano para preparar o meu intercâmbio, mesmo fazendo tudo na minha vida, já fazendo tudo sozinho. Um ano para encontrar escola, lugar para eu me hospedar, investigar. Os passeios que você queria fazer, para onde você passeou? Sim. Um ano só para investigar. Então, na verdade, a gente tem que programar essas coisas com muita antecedência. Aí, a segunda pergunta, você é uma pessoa comunicativa? Você pede ajuda para qualquer pessoa? Não. Assim, bom, então precisa ser repensado, porque quando a gente está fora, a gente precisa, mesmo que você não tiver uma deficiência, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Você tem que ser aberto, Isso que eu ia falar, viajar te faz aprender que você precisa das pessoas. Precisa, que você é interdependente, não tem jeito. Uma hora você vai precisar pedir ajuda. Se você não está acostumado a fazer isso, busca uma terapia, pratica, cada qual com seus métodos. Eu tinha meus medos próprios, cada qual com seus medos. O que eu fiz? Fui para terapia de novo. Qual que é o problema? Cheguei na terapia e falei assim, vou fazer um intercâmbio daqui a um ano. Eu queria trabalhar X, Y, Z, porque eu acho que um ano dá para trabalhar esses medos até chegar no dia. Afinal de contas, são muitos os desafios para uma pessoa com deficiência. Por mais que você investigue, olhe que um dos pressupostos é a cidade para onde eu vou, as pessoas têm que ser receptivas e simpáticas. Tem que ser hospitaleiras, porque senão não dá. Eu não posso ir para um lugar que as pessoas não são solidárias, não te enxergam. Eu não posso. Por isso que eu fui parar em Newcastle upon Tyne, no nordeste da Inglaterra. Mas por que você não foi para Londres? Por que você não fosse? Porque o povo de Newcastle é simpático. E todo lugar que eu olhava, eu via as pessoas dizendo que era um povo muito receptivo, que não tinha prevenção contra as outras pessoas, era muito aberto, bebia demais da conta, bebia até cair. Então, tô sabendo a preparação. Era verdade, o povo bebe mesmo. Bebe pra caramba. E você se preparou pra isso também? Eu tenho que se preparar também. Eu não podia beber, porque assim, qualquer coisa que acontecesse podia estragar minha viagem. E eu tive uma diarreia 3 dias antes de ir pra Londres. Nossa! Ansiedade? Não, eu nunca gostei de voltar pra casa. 3 dias, porque foi assim, eu saí de Newcastle e fui para Londres, eu já tinha feito o intercâmbio, então não foi daqui para lá, eu não tive a diarreia daqui para lá, mas na volta eu costumo adoecer. Olha! E aí você imagina, por isso eu tomo muito cuidado com a alimentação, com tudo, né?
porque eu adoeci 3 dias antes de sair de lá. E se fosse uma semana antes, 2 semanas antes? Exatamente. E você ficou quanto tempo lá no intercâmbio? Eu fiquei 1 mês para testar. E vi que eu tinha razão. Da próxima vez, eu preciso levar em conta atividade física. Não dá para eu ficar num local mais de 1 mês sem uma atividade física mesmo. De ir até um lugar, ou um professor vir até mim. Não adianta falar que eu vou fazer sozinha. Que não faz. Não faço, até porque eu tenho transtorno de déficit de atenção e tem aquela coisa de não conseguir lembrar, não consegue lembrar o movimento, bota o vídeo na frente e faz os movimentos ao contrário. É assim que funciona. Tem que ter um professor falando assim, Laura, não é pra cima, é pra direita. Okay. Então, se não tiver isso, não funciona. Mas eu sei que você faz yoga, faz dança. Você é bem ativa, né? Faço dança, yoga e pilates. Eu não faço nada, que vergonha. É verdade. Mas você sabe, assim, eu aprendi isso com meu avô. Meu avô tinha uma série de problemas de saúde e eu jamais conheci uma pessoa tão saudável e que cuidasse tão bem de si mesmo. As questões de saúde que a gente tem podem fazer a gente ficar mais atento aos autocuidados, sabe? As rotinas de autocuidado. Sim. Mas é verdade. Mais atento, né? Mas eu adorei saber que você fez o intercâmbio, que é uma coisa que às vezes a pessoa tem curiosidade e ela fala assim, ai, mas se eu fosse jovem, se eu fosse isso, se eu aquilo, sempre se coloca no lugar do outro, porque tá sempre observando o outro e não se prepara, né? Eu achei interessante você trazer isso pra conversa, da questão, você queria algo e você não ficou pressupondo que se você fosse de um jeito, você faria. Você se preparou. Então você limitou, né? Mas isso tá no meu DNA, né? Não era todo minha mãe me batia tanto, porque eu sempre... Tá entendido. Eu sempre queria arrumar métodos novos de fazer as coisas com 4 anos de idade. Senão, desse jeito não é legal, vamos fazer de outro jeito. Assim, desde que você queira fazer, a única coisa que a gente precisa ter é pé na terra, né? Igual eu contei pra vocês o caso desse pessoal que entra em contato. Não, se você quer fazer um intercâmbio sozinha e não tá acostumada a fazer nada sozinha, você vai ter que se preparar. Mas impossível não é não. Se você se preparar e averiguar, né? Constatar que você pode fazer sozinho, e se não pode, qual que é o mal de você ir com uma outra pessoa? Não tem mal algum. Isso não é demérito para ninguém. Apenas foi um desafio que eu queria para mim, porque eu achava que eu ia interagir melhor com as pessoas. Achava não, né? Eu constatei isso mesmo, é verdade. Quando a gente está sozinha, a gente é obrigado a interagir mais. Exatamente. Sim. Eu queria isso para mim, mas se eu tivesse dado para ir sozinha, eu teria ido com outra pessoa. Sim, eu falo que no fundo a viagem, na verdade, não é nem pelo local, são pelas pessoas no final. Você acaba descobrindo isso no final da viagem. Eu acho assim, eu acho que as paisagens, elas são um acréscimo, porque o que mais me encanta é exatamente o modo de viver das pessoas e as próprias pessoas. É sentar e bater papo, mesmo que o inglês for o francês, ou seja, ela for todo estropiado, não interessa. Mas no fim das contas a gente consegue se comunicar. O ser humano dá um jeito, né? Quando quer, dá um jeito. E quando quer. E quando não quer, é isso. O outro não vai nada. Não, pode falar português, pode morar na sua casa. Que língua que você tá falando que eu não conheço? A gente acabou dando várias dicas no final das contas, né? Falando que se deve perguntar para entender. A gente falou que é possível sim ser feito, desde que tenha planejamento. Falamos de checklist, falamos de acessibilidade nos lugares.
eu gostaria que você, agora sim, pra gente encerrar o nosso bate-papo, que tá muito bom, mas a gente uma hora precisa terminar, até porque você tem uma aula de dança, né, daqui a pouco. Aula de dança. Que você falasse, assim, num mundo ideal para pessoas que têm deficiência, não só cadeirantes, mas em geral, como que você veria esse mundo ideal? Antes de te responder isso, eu vou te contar uma história. Pode contar. Que você até falou comigo por causa da enquete que eu fiz, contando para os leitores que ia ter um podcast, se alguém queria colocar alguma coisa. Aí uma moça entrou em contato comigo e ela não respondeu diretamente a pergunta que eu tinha feito, mas ela fez umas colocações que eu falei assim, eu espero ter oportunidade de falar a respeito disso no podcast. E ela colocou assim, Laura, eu sou descendente de italianos, eu sou louca para conhecer a Itália. Meu grande sonho é conhecer a Itália. Ela tem uma deficiência, ela é cadeirante, e ela tem lá umas especificidades que tornam o quadro dela um pouco mais delicado, porque, assim, se eu cair no chão, eu não vou correr tanto risco, eu não tenho osteoporose, eu não tenho comorbidades, ela tem algumas comorbidades, então alguns processos requerem um pouco mais de preparação. Então, Laura, eu sou louca para conhecer a Itália, e aí eu tive um choque quando eu estava comentando isso uma vez, e não sei quem, acho que era um parente, se não estou enganada, falou assim comigo. E aí, eu já formulei toda uma conversa na minha cabeça, né? Aposto que o parente falou assim para ela, claro que você vai, a gente vai dar um jeito, nós vamos criar as condições. E aí, continuei ouvindo os áudios, não era nada disso, gente, não era nada disso. A pessoa falou assim com ela, que pena que você não pode ir, né? Que pena que a sua deficiência não permite. Na hora que eu ouvi aquilo, eu comecei a passar mal, juro. Caramba! Olha que maldade isso, né? Nossa. Eu suei frio. Eu peguei o meu celular e comecei a gravar áudio pra ela. Falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Nem sei nem qual vai ser a reação da moça. Mas o negócio, meu olho encheu d'água, sabe? Eu peguei e falei assim com ela, fulana, a energia que você tá gastando pra poder se lamentar que você não pode ir por causa das suas condições, você podia estar usando essa mesma energia já para poder começar um planejamento para ir para a Itália, sem saber se você pode ir ou não, sabe? Começa, porque não existe jeito de você saber se você pode ir ou não, a não ser começando a investigação. E não existe nenhuma pessoa na face da Terra que pode dizer para você se você pode ir ou não. Nenhuma pessoa na face da Terra. Nem você, antes de começar essa investigação, porque você conhece você e mesmo assim você não se conhece totalmente. E aí contei para ela uma terapia que eu fiz uma vez. Gente, um psicólogo fantástico, Salim Zaidão, uma pessoa que eu amo de paixão, coordena o templo budista daqui da região, o templo budista de Casablanca. Aprendi muito com ele, sabe? E aí ele falava assim comigo, uma vez que eu voltei de viagem com mais um problema emocional, né? Sempre volto de viagem assim, não quero voltar, quero ficar. Não quero voltar mais. Quero ficar. O mundo, parêntese, o mundo ainda não tem condição de dar acolhimento assim para uma pessoa com deficiência, sabe? A não ser que você viaje com muita grana, com uma pessoa para poder te ajudar o tempo todo, mas, né, fica para outro papo, né? Mas, enfim, aí falei com ela, para com isso. Tá. Aí, o que o Salim me ensinou? Laura, você nunca decida seu destino e seu pouso tomando como base o que tem de acessibilidade ou não, porque isso é limitar demais a sua vida. E eu não entendi na hora, mas depois eu ampliei muito isso que ele falou. E aí ele continuou dizendo assim, é mais ou menos como você ter um terreno. Vamos supor que você quisesse alargar os limites e fosse arrastando a sua cerca, na esperança de que ninguém nem percebesse que você estava tomando um pedaço do terreno do outro. Só que na sua vida não é assim. Você não vai
pegar um pedaço do terreno do outro. Mas você vai lá, você vai expandir 10 centímetros hoje, 10 centímetros amanhã, 10 centímetros depois de amanhã. No caso daquela pessoa é para ninguém ver. No seu caso, é porque é um passo a passo. E aquilo foi de uma sabedoria imensa, porque senão a gente, às vezes, é muito ambicioso, ambiciosa e megalomaníaco, acha que tem que colocar metas muito altas. E foi isso que eu falei para ela. Você não tem que ir para a Itália semana que vem. Começa indo para uma cidade aqui ao lado, testa as suas possibilidades e vai fazendo como eu própria fiz, né? Começa a fazer uma atividade física que te exija um pouco mais, sei lá, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer para poder ir testando as possibilidades, né? Tem coisa que você só vai saber lá, mas tem coisa que aqui você já pode começar a testar. E só agora, contando isso para vocês, é que eu percebi uma coisa. É que quando o Salim me falou isso, ele estava dizendo para mim também que o lugar onde eu moro, ele também não pode ser escolhido pela acessibilidade ou pelos desafios que eu vou enfrentar. Porque eu sempre fiquei deprimida quando voltava de viagem, porque, de modo geral, eu vou para lugares mais acessíveis. E aí, na hora que eu volto com aquela coisa boa dentro de mim, né? Se formou uma imagem dentro de mim. E aí, eu chego na sua pergunta. Se formou uma imagem dentro de mim do mundo ideal para uma pessoa com deficiência viver. E eu vou voltar para um mundo que não é o ideal. E vou voltar com a plena consciência de que eu estou aqui e escolhi ficar aqui, porque agora é a escolha, né? Porque eu não quero abrir mão de ajudar a construir esse mundo, sabe? E eu quero ajudar a construir esse mundo aqui. Por enquanto, eu não quero sair nem dessa cidade. Porque se eu sair daqui, vai haver uma perda. E eu acho que o mundo ideal para uma pessoa com deficiência viver é um mundo ideal para qualquer pessoa viver. Porque uma pessoa com deficiência é pessoa como outra qualquer. O mundo ideal para a gente viver é um mundo em que eu olho para o outro e vejo outro. Eu olho para o outro e não vejo o meu umbigo, sabe? É um mundo em que eu olho para o outro e quero fazer o melhor dos mundos para o outro. E não só para mim. É um mundo em que eu olho para o outro e quero saber do outro o que é bom para ele. Mas esse outro pode ser qualquer pessoa. Não é só uma pessoa com deficiência, sabe? Me emocionei. Eu também, eu tô chorando aqui. Estamos aqui com a garganta seca aqui, ó. Você começou a cortar cebola aí? Veio aqui, ó, tá ardendo meu olho. Cebola virtual, chegou aí. Ai, tomara que um dia... A gente está construindo esse mundo, sabe? Eu acho que a gente está construindo, mesmo que sejam ainda talvez nem tantas pessoas. Mas sabe aquela coisa, os maus fazem tanta... Os maus são bons de propaganda, sabe? Sim, é verdade. Se as pessoas boas fizessem uma propaganda mais bem feita, talvez a gente não tivesse essa ideia. Tem tanta gente boa no mundo. Talvez seja a audiência também, viu, Laura? Porque eu falo nós telespectadores das pessoas más. Em vez da gente dar tanta audiência para as pessoas más, a gente fala mais das pessoas boas. Porque a gente viajando, a gente vê muito mais pessoas boas do que ruins. Eu concordo. Então, se de repente a gente tem esse podcast para falar isso. Para falar, gente, vai ver o mundo com os próprios olhos. Para de ver através de uma televisão, porque a televisão só tem desgraça porque dá audiência. E quando você olha com os seus próprios olhos, você vê que existe muito mais coisas boas, muito mais pessoas dispostas e boas. Então, de repente, a gente não dar mais audiência para isso seja uma das soluções também. E fora que aquele negócio, né? A gente só dá o que a gente tem dentro, né? Então, se a gente receber um pouco mais de coisas boas, talvez a gente também emane mais coisas boas também. Sim, eu acredito firmemente nisso, sabe? Por isso que eu sempre viajei com tanta tranquilidade. Uma vez, a Momondo me entrevistou sobre viajar sozinha, né? Eram mulheres de
diversos tipos que estavam sendo entrevistados, eles queriam uma mulher com deficiência também. E aí me perguntaram assim, você sentiu alguma diferença em viajar sozinha pelo fato de ser mulher? Eu falei assim, eu não, porque além de ser mulher, eu tenho deficiência, então nunca vou saber se as pessoas estão me tratando assim ou assado porque eu sou mulher ou porque eu tenho deficiência ou pelas duas coisas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu acredito tanto, sabe, que eu vou encontrar pessoas boas em qualquer lugar, que eu realmente, de coração, nunca fui tratada de um jeito que não fosse bom. Assim, uma exceção, 2 exceções, 3 exceções, não vale a pena comentar, porque são exceções. Sim. Exatamente. Eu também trato as pessoas mal de vez em quando. Todo mundo tem esse momento, mas né? isso é verdade, a gente não tá livre disso, não. Laura, foi um prazer imenso conversar com você. O prazer foi meu. Me fez até chorar de emoção aqui. Para quem quiser te conhecer um pouco melhor, quiser entrar em contato com você, onde te encontra? Pode ir pelo Instagram, @cadeira voadora, tudo junto. Pode ir direto no meu site, que é lauramartins.net, ou pode ir direto no blog Cadeira Voadora, www.cadeiravoadora.com.br. Qualquer um dos 3 caminhos vai ter acesso aos 3 canais. Ok, então só para lembrar, galera, tá aqui na descrição, vou deixar na descrição os links, então se tiver com preguiça de escrever, é só clicar. Às vezes o pessoal tá ouvindo, tá no trânsito, tá, não sei, em qualquer lugar que não dê para escrever agora, ou ouve depois de novo, ou corre lá na descrição. Laura, muitíssimo obrigada pelo seu tempo. Foi uma satisfação, eu agradeço a vocês demais pelo convite. Acho que blogueiros pelo mundo são uma família, sabe? Encaro mesmo como família e que bom que foi conhecer vocês. Obrigado. Igualmente. Um dia, se você vier aqui pra Itália… Eu vou. Aqui no nosso podcast, a gente tem um lema. Todo mundo que participa ganha uma pizza. Mas tem que vir buscar aqui. Tem que vir buscar aqui. Ótimo! Olha só, o meu namorado morou 7 anos na Itália. Olha! É descendente de italianos. E, assim, ele ia adorar e também, quem sabe, a gente planeja, né? Vamos ver. Vocês estão convidados. Pode vir os dois. Ele já sabe, já é italiano. Já. Tá, vamos ganhar uma pizza, então tá bom. Isso, a pizza tá por nossa conta quando vocês vierem, tá bom? Um prazer, gente. Um prazer todo nosso. Temos um programa? Temos um programa. Tchau, tchau, galera. Um beijo, tchau, tchau. Então, tchau pra todo mundo. Foi um prazer estar aqui. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.